Quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Tem gente entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo bem? Vai dando aí um sinal nos comentários. Dando andamento aos nossos trabalhos. Você já sabe a rotina, né? Fecha os olhos aí, vamos orar rapidinho para a gente poder começar. Paizinho, nós entramos na Tua presença com o coração cheio de alegria, meu Deus. Como é bom, meu Pai, meditar na Tua palavra, como é bom aprender mais de Ti. Nós pedimos agora o auxílio do Espírito Santo, para que nós tenhamos o pleno conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós damos total liberdade para o Senhor agir aqui. E nós pedimos, meu Pai, para que o Senhor traga o alimento vivo que só o Senhor pode dar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bênção. Então vamos lá. Nós estamos vendo a história de Jesus, né, dos evangelhos na ordem cronológica. Esse é o nosso 8º encontro. Nós já passamos por várias etapas, já falamos do início do ministério, do início de vida de Jesus, do início do ministério público dele, do ministério de Jesus lá no norte do país de Israel, né, na região ali da Galileia, que é onde fica a cidade de Nazaré, onde fica Cafarnaum, aquelas cidades onde Jesus ficou boa parte do ministério dele. Depois nós descemos para a região da Judéia, que é onde está Jerusalém, e a gente viu o ministério de Jesus na Judéia. Depois Jesus vai para Pérea, região que fica depois ali do Rio Jordão, perto do Mar Morto, que foi justamente onde João Batista batizava. Jesus fica ali um tempo, e aí tem um evento que faz com que Jesus saia dali e volte para a região da Judéia, que foi justamente a morte do seu amigo Lázaro. Né? Nós conversamos exatamente sobre isso na semana passada, sobre o retorno de Jesus lá para a cidade de Betânia, que era onde Lázaro morava. A gente viu que a ressurreição de Lázaro foi provavelmente o milagre mais importante feito por Jesus, claro, sem contar a ressurreição dele mesmo. Né? Nós vimos o significado desse milagre, nós falamos a fundo sobre isso, sobre tudo que aconteceu. Inclusive nós vimos de uma escalada de tensão muito grande que havia entre Jesus e os fariseus, os saduceus, os principais da sinagoga. Nós percebemos que quanto mais Jesus curava, quanto mais milagres ele fazia, mais os judeus, né, os fariseus, na verdade, mais eles se irritavam com Jesus, eles se incomodavam com Jesus e queriam matá-lo, queriam prendê-lo, queriam matá-lo. Então, inclusive, depois que Jesus ressuscita Lázaro, eles emitem uma ordem de que qualquer pessoa que soubesse onde Jesus estava deveria denunciá-lo para que ele fosse preso. Né? A gente também falou na semana passada da cura dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer Jesus, o samaritano. A gente viu sobre a restauração da visão do cego Bartimeu. Nós falamos sobre o encontro de Jesus com o Zaqueu. Lembra da musiquinha? Quem quer aqui participar comigo para cantar a musiquinha do Zaqueu? Se alguém quiser, manda aí nos comentários, tá bom? Eu não vou cantar porque cantar não é comigo. Mas enfim. E foi bem nesse ponto que a gente parou, certo? E agora a gente vai seguir daí. E eu quero lembrar para você que nós já estamos naquela reta final para a crucificação. Só mais um pouquinho e a gente entra já na semana da crucificação. Né? Então, Jesus ele encontra com Zaqueu lá na cidade de Jericó. E Jericó, do caminho de Jericó para Jerusalém, quase chegando em Jerusalém, 3 quilômetros de Jerusalém, estava a cidade de Betânia. Quem é que morava em Betânia? Quero que você coloque nos comentários aí, porque você já sabe, né? Então, Jesus vai de lá, de Jericó para Jerusalém, e ele para em Betânia. Ele vai para Jerusalém por causa da Páscoa, e quando ele está em Betânia, ele é convidado então para uma ceia, é feita uma ceia para Jesus, né? E você já sabe então que quem estava ali em Betânia era Lázaro. Lázaro morava em Betânia. Né? Nós falamos sobre isso já. E aí, lá nessa ceia, estava presente não apenas Lázaro, mas estava presente também as suas 2 irmãs, Marta e Maria. E será que você é capaz de me falar o que Marta e Maria estavam fazendo? Será que você consegue aí, pelo menos, imaginar, diante de tudo que a gente já falou sobre Marta e sobre Maria? Bom, lembrando que Jesus não estava na casa de Lázaro dessa vez, ele estava na casa de Simão, o leproso,
provavelmente ele não era mais leproso nessa altura, porque naquela época as pessoas elas que estavam nessa condição, elas viviam afastadas, então ele possivelmente foi alguém que foi curado por Jesus, ou era um apelido, enfim, nós não sabemos ao certo, né? Bom, você já deve ter adivinhado aí, nessa situação, Marta estava servindo, mais uma vez, Marta estava ajudando a servir a ceia lá para Jesus. E Maria estava aos pés de Jesus mais uma vez, gente. Olha que coisa, né? Mais uma vez, Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava servindo. Você vê que Marta não aprendeu a lição, né? E se você não está entendendo o motivo disso, depois você pode assistir a nossa conversa da semana passada e retrasada, que a gente falou justamente de Marta está sempre ali servindo e Maria está sempre aos pés de Jesus, né? Bom, é nessa ocasião que Maria pega um frasco com um nardo puro, que é uma fragrância muito cara, e ela vai e ela entorna esse perfume nos pés de Jesus, certo? E ela pega os cabelos dela e ela enxuga os pés de Jesus. Olha só, gente, é interessante porque havia uma prática naquele tempo de se ungir reis, de se ungir autoridades, né? Com óleo, enfim. Mas também havia uma prática de você colocar perfume nos mortos, no sepultamento, justamente para evitar aquele odor dos primeiros dias de decomposição. Quando Maria entorna o perfume nos pés de Jesus, aquela fragrância, muito provavelmente, né, ela faz isso com o propósito de honrar Jesus, reconhecendo como Messias, como Rei, aquele que havia de vir, né, o Santo de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porém, Jesus vira e fala que ela, na verdade, estava preparando para o sepultamento dele, porque nós já estamos, muito provavelmente isso aconteceu no sábado, o sábado que antecede a Páscoa. Então Jesus já estava falando que aquele ato ali que Maria estava fazendo, profeticamente, era uma preparação para o seu sepultamento. Claro, eu não falo o termo profeticamente, nós estamos falando isso nesse momento aqui, né? Mas era uma preparação para o sepultamento dele, porque ele morreria e seria coroado como rei, mas de uma forma bem diferente daquela que era esperada pelas pessoas, não é verdade? Bom, outro detalhe interessante é que a unção, ela geralmente acontecia onde, gente? Na cabeça. Ela não acontecia nos pés. O máximo que alguém fazia com o pé de alguém naquela época, quando chegava um convidado, era oferecer água para que a pessoa limpasse os pés, né? Então, olha o nível de honra que Maria vai e dar para Jesus, ao pegar aquele perfume, quebrar e entornar nos pés de Jesus. Simbolicamente falando que os pés de Jesus eram muito mais valiosos, mais importantes do que a cabeça das pessoas que ali estavam, né? Até porque somente servos tocavam nos pés dos seus senhores, tocavam com as mãos para limpar. Maria pega o cabelo dela para secar os pés de Jesus depois de tacar aquele perfume, né? E outra coisa que chama a atenção é o valor daquela fragrância. Nós falamos que o nardo, ele era muito caro. Eu não sei se você tem ideia de quão caro ele era, mas vamos lá, pensa aí, pega talvez o seu salário, multiplica por 12, um ano. Gente, a estimativa é que valia um ano do salário médio do trabalhador. Não é do salário mínimo, é do salário médio dos trabalhadores. Quantas pessoas teriam coragem? Será que você teria coragem de pegar um ano de tudo que você ganhou e ofertar dessa forma? Foi isso que Maria fez. E quando ela faz isso, muitas pessoas criticam, inclusive a gente vê que Judas critica, Judas Iscariote, porque ele falava, esse dinheiro poderia ser melhor aproveitado com os pobres. Mas Jesus vira e fala, olha, os pobres você tem a qualquer momento. É nesse momento que ele fala, ela está me preparando para o meu sepultamento. E em qualquer lugar que esse evangelho for pregado, o nome dela vai ser lembrado por conta dessa ação, dessa boa ação que ela fez para comigo. Então, é muito lindo ver o coração de Maria, né? Novamente, nós estamos vendo aqui o perfil, né? Como realmente ela sempre tem esse perfil de estar aos pés de Jesus, se entregando, se ofertando para Jesus. E é o que nós temos de fazer sempre também. Bom, quando os judeus descobrem que Jesus estava lá na Betânia, eles vão para essa cidade. Ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, então era bem coladinha. Lembrando que nós estamos quase na Páscoa. Então a cidade estava fervendo, estava entupida de gente.
nós tínhamos muitos judeus naquela época que moravam em outros países. Lembra da diáspora que aconteceu? Então você tinha judeu morando ali na região da Itália, na região da Grécia, né? Aquela área toda ali, em vários países. E a festa da Páscoa era a festa mais importante do calendário. Então vários desciam para Jerusalém para estar no templo. E muitos chegavam com antecedência, porque tinha de evitar algum imprevisto, não sabia se ia conseguir chegar lá a tempo. E mais do que isso, se a pessoa tocasse, por exemplo, tivesse contato com um defunto, com um cadáver, essa pessoa estaria impura por 6 dias. Então, ela precisava chegar com antecedência para garantir que ela participasse dos rituais para ficar completamente limpa para participar, né, da cerimônia. Inclusive, olha que curioso. Eu estava lendo recentemente, porque a gente vê isso e a gente pensa, mas como é que a pessoa vai tocar num cadáver? Né? É muito difícil. Mas para as leis farisaicas da época, se a sombra da pessoa passasse por cima de um túmulo, ela já estaria considerada impura. Você acredita nisso? Olha o nível que aquele povo chegava, gente. Que coisa, né? Por isso, inclusive, que quando chegava perto ali da primavera, se não me engano, eles começavam a enfeitar muito aqueles túmulos todos, né? Botar muitas flores para que as pessoas soubessem que ali tinha alguém enterrado, para que não houvesse o risco de, quando chegasse ali na Páscoa, alguém passasse perto de alguma sombra, cobrisse um desses túmulos aí, a pessoa tivesse cerimonialmente impura. Né? Lembra que Jesus depois iria falar que vocês são como sepulcros caiados, tudo mais, né? Ornamentado por fora. Era justamente disso, olha, cheio de flor por fora, ali todo bonito por fora, mas por dentro, ó, é morte, entendeu? Só uma curiosidade para vocês, né? Bom, então, quando eles descobrem que Jesus estava lá em Betânia, muitos vão para lá. Vão para lá não só para ver Jesus, mas para ver Lázaro também. Lembrando que pouco tempo antes, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E aquela notícia se espalhou por toda a cidade de Jerusalém, né? E aí a gente lê lá em João 12, 10 a 11. Olha isso aqui. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Gente, olha o nível que chegou. Jesus ressuscita Lázaro e a simples existência de Lázaro era uma prova que levava muitas pessoas a crerem que Jesus era o Messias, a crerem em Jesus, justamente porque tinha sido ressuscitado, né? Então muitos iam para lá, viam Lázaro e voltavam. Então os judeus, né, os sacerdotes, os principais, decidem também que Lázaro deveria ser morto. E quando eu leio isso, eu penso que o mesmo deveria acontecer com a gente, não a parte de ser morto, tá? A parte das pessoas olharem para a gente e voltarem crendo em Jesus. Porque nós também morremos. Nós morremos para o mundo, para ressuscitar pelo poder do Espírito Santo. Nós morremos para a nossa vida terrena e nós ressuscitamos. Então, gente, não existe maior milagre do que esse. O milagre da conversão de uma pessoa, da transformação de um coração, porque nosso coração ele é duro, ele é realmente endurecido. Nós nascemos em pecado e nós não conseguimos nos voltar para Deus se não for pela obra do Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso aqui recentemente, inclusive, né? Então, gente, o maior milagre que existe não é uma cura física, não é restauração de uma vista, não é um morto literalmente levantar fisicamente, né? Por incrível que pareça, o maior milagre que pode existir na face da terra é uma conversão genuína. É um pecador converter para Jesus. Por isso que a palavra fala que existe festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Porque esse é o maior milagre que existe, porque só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso, gente. Você vê, né? Tem muita gente que recebe milagres maravilhosos aí, de cura física, de porta de emprego, de finanças e tudo mais. Mas isso garante a salvação da pessoa? Não garante. É um milagre que tem efeitos momentâneos, somente para essa vida. Morreu, já era. Agora, a conversão é uma coisa que tem efeitos para toda a eternidade, né? Então, gente, isso que aconteceu com Lázaro deveria acontecer conosco também. As pessoas deveriam olhar para nós e voltar
crendo em Jesus por conta do nosso testemunho de vida. Essa tem que ser a nossa meta. Esse tem que ser o nosso objetivo. Que as pessoas olhem para a gente e que só de nos ver, só de ver a nossa vida, eles voltem crendo em Jesus. Assim como faziam com Lázaro, né? No caso de Lázaro, por conta da ressurreição física. No nosso caso, por conta da nossa ressurreição, da nossa morte e ressurreição, né? Do novo nascimento, no caso. Bom, depois que Jesus sai, só beber uma aguinha aqui. Depois que Jesus sai, então, né, que acontece essa ceia, que é dada em homenagem a Jesus. Lembrando, nós não estamos falando ainda daquela ceia que antecede a Páscoa, né, em que os 12 discípulos estavam presentes. Nós ainda vamos ver, provavelmente, na semana que vem. Acho que hoje não vai dar tempo. Nós estamos falando daquela ceia que foi dada lá em Betânia ainda, né, e que Lázaro estava presente, Marta e Maria estavam presentes na casa de Simão, o leproso. Tá? Bom, no dia seguinte, Jesus vira para os discípulos e fala, olha, vai adiante naquela aldeia ali, vai ter um jumentinho amarrado com sua jumentinha mãe, aí você desamarra, traz para mim. E aí Jesus monta no jumentinho e ele entra na cidade de Jerusalém. Lembrando que a cidade de Jerusalém, como eu falei agora há pouco, estava lotada. Gente, existem estimativas que falam que Jerusalém ficava 5 vezes mais cheia do que em tempos normais. Imagina quantos milhares, talvez centenas de milhares de pessoas que visitavam Jerusalém naquela época, né? Então, Jesus vai, nós temos então a cena da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? E as pessoas lá de Jerusalém recebiam Jesus, estendiam as suas vestes, cortavam ramos e botavam no chão para que Jesus passasse, né, por cima desses ramos, ou o jumentinho passasse por cima desses ramos das vestes, Jesus em cima montado no jumentinho, e as pessoas clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essa expressão Hosana significa salva-nos agora. Então, salva-nos agora, filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Salva-nos agora. Era isso que o povo clamava, né? E olha que precioso. Jesus entra em Jerusalém, montado no jumento, no 10º dia do mês de Nissan. Tá? Mês de Nissan, Nissan era o nome que era dado para aquele mês lá, naquela época, né? No calendário judaico. Gente, esse era o dia exato em que as famílias deveriam escolher, selecionar o cordeiro que seria morto 4 dias depois, na Páscoa. Lembrando que 4 dias depois, o que ia acontecer com Jesus? Ele seria morto. E exatamente no dia em que as famílias deveriam escolher o cordeiro, Jesus, o cordeiro perfeito de Deus, é apresentado na cidade de Jerusalém. Ele entra na cidade de Jerusalém pela primeira vez se colocando na posição do rei, o rei, o Messias que veio. Enfim, porque até aquele momento, lembra, quando as pessoas viravam e falavam, ele é o rei, ele é o Messias, ele falava que não era para contar. Lembra quando Jesus ia libertar alguém de demônio, que o demônio falava, eu sei quem tu és, o santo de Deus. Jesus mandava que o demônio se calasse. Até aquele momento não era chegada a hora ainda, ele não anunciava abertamente, mas nesse momento ele entra se anunciando como o rei que viria. Justamente quando faltava 4 dias para a Páscoa, no dia em que deveria ser escolhido, então, esse cordeirinho. E ao fazer isso, Jesus dá, então, cumprimento à profecia que estava lá em Zacarias 9:9, passagem que fala o seguinte, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filha de jumenta. E aquele jumentinho mostrava justamente a identidade de Cristo, né? Apresentava Cristo como o rei de Israel, o rei manso, cumprindo aquilo que foi dito anteriormente. E, gente, na cultura da época, os reis andavam em jumentos em tempos de paz. Quando era tempo de guerra, eles andavam a cavalo. Quando era tempo de paz, eles andavam num jumento. Quando Jesus voltar, ele voltará como? Você lembra como está lá em Apocalipse? Um cavalo. Ele voltará a cavalo, justamente porque ele voltará para executar o juízo sobre a terra, a justiça sobre a terra. Será tempo de guerra.
Mas naquele momento, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, ele entra num jumento. E eu lembro para você que tem uma história lá atrás, quando a gente viu a história de Davi, que Absalão vai matar o seu irmão. É Absalão? Tô tentando lembrar aqui. Que fala que os filhos de Davi montavam jumentos. Todos montavam jumentos. Então, olha só, é Absalão, que Absalão vai matar o irmão, porque o irmão havia estuprado sua irmã Tamar. E aí, os filhos tinham ido, todos os filhos de Davi estavam andando num jumento. Então, olha como os reis, né, andavam em jumentos naquela época, né? Aqueles príncipes e tudo mais. Então, Jesus, ele se apresenta justamente num jumento para mostrar que era tempo de paz. Ele não está se apresentando como um general de guerra naquele momento. Porque havia na cabeça das pessoas daquela época um entendimento de que o Messias viria, o libertador viria, não para trazer paz, mas para tirar Israel do jugo, né? Do jugo daquelas nações que estavam dominando Israel. Porque vamos lá, mais ou menos em 600 a.C., né, 605 para ser mais exato, nós tivemos a primeira leva de judeus que vai lá para a Babilônia com Daniel. Pouco tempo depois, 598, nós temos que Israel que é levado uma grande leva lá para a Babilônia. 587, se não me falha a memória, 86, 87, Jerusalém é destruído, os muros e o templo de Jerusalém é destruído. A partir daí, gente, nós sabemos que Israel agora está sob jugo de outras nações. Primeiro, então, sob o jugo da Babilônia, depois dos Medo-Persas, aí depois nós temos a Grécia com Alexandre o Grande, que domina Israel. Aí o reino de Israel é dividido entre os Ptolomeus e os Seleucidas. E se você está boiando aí nessa conversa, nós falamos sobre tudo isso quando nós conversamos sobre o período intertestamentário, então você pode depois no YouTube procurar. Nós falamos sobre toda essa passagem aí de mãos de Israel debaixo de um país para outro. E depois desses vieram os romanos. Então olha o tanto de tempo que Israel estava debaixo do jugo de outras nações, né? Então aquele povo achava que o rei viria para livrar Israel. Eles estavam achando que era um general que via trazer guerra, meter o cerol em todo mundo. E Jesus não veio fazer isso. E mais uma prova aqui de que ele veio para trazer a paz, né? Inclusive Jesus lamenta quando ele vê aquilo ali, quando ele vê aquelas pessoas, e ele fala da destruição que aconteceria em Jerusalém, né? Ele profetiza Jerusalém que mata os profetas, Jerusalém, enfim, porque não soube reconhecer que era um Messias, era chegado o tempo que havia sido profetizado lá atrás por Daniel. Bom, gente, Jesus entra então triunfalmente em Jerusalém, logo depois ele vai lá para o templo, tem mais um confronto, mais um de vários, né, com os principais da sinagoga. Depois Jesus sai de Jerusalém, vai lá para Betânia, e aí no dia seguinte ele passa e ele vê uma figueira cheia de folhas, e aí ele vai até aquela figueira porque ele estava com fome, e ele vai lá para ver se encontrava figos. E a palavra fala que ele não acha figo nenhum porque não era tempo de figos. Mas ainda assim Jesus amaldiçoa a figueira. E ele fala que ninguém então coma fruto de você. E ele segue. E no dia seguinte, quando eles passam por aquele mesmo lugar, os seus discípulos olham a figueira e ela está seca. E eles se impressionam. Senhor, Rabi, né, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E aí Jesus vira e fala que se eles tivessem fé e não duvidassem, eles poderiam dar ordem até um monte, né? E o monte que o monte se lançaria no mar. E é curioso, porque muitas vezes a gente lê essa passagem e a gente não entende muito bem, né? A gente pensa, poxa, não era tempo de ter figo? Por que Jesus amaldiçoou a figueira por não ter figo, então, né? Qual que é a lógica por trás disso aqui, né? Gente, vamos lá. Nós estávamos aqui há mais ou menos 6 semanas da época de ter um figo comestível, tá? Mas quando ela apresentava aquelas folhas, igual essa figueira estava apresentando, e se chegava perto da figueira, embora não tivesse figo ainda pronto para ser comido, já deveriam estar ali os primeiros frutos que iriam amadurecer naquela árvore, né? Para uma primeira safra
ainda era uma safra antecipada, porque só lá na frente, no segundo semestre, que teria uma safra maior. Mas se naquele momento aquela árvore não tivesse esses primeiros frutos, significava que naquele ano ela não daria fruto nenhum. Nem esse primeiro fruto, nem o fruto principal no segundo semestre. Então é por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Porque provavelmente o que ele estava fazendo ali era mostrando que, assim como aquela figueira, nós não podemos viver de aparência de que nós iremos produzir frutos, mas não produziremos frutos. Então essa que é a história por trás da maldição, né, de Jesus ter amaldiçoado a figueira por ela não ter ainda produzido frutos. Tá? Espero que tenha ficado aí mais claro para vocês, né, a importância justamente de ser e não de parecer. Né? Essa que é a grande importância para nós. E a questão de mover montanhas, né, não é mover montanhas no sentido literal. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar de nenhuma montanha que saiu e foi lançada no mar. Se você já viu alguma aí, depois você me manda aí nos comentários que eu quero ver também. Né? Havia textos judaicos naquela época que usava essa expressão mover montanhas para simbolizar uma tarefa extremamente difícil. Né? Então, quando Jesus fala de mover montanhas, é justamente no sentido de que, para aquele que tem fé no Senhor Jesus, que confia no seu Deus, não existe nada que seja realmente extremamente difícil a ponto de você não conseguir fazer. Que tudo é possível para aquele que crê. Então, esse que é o significado. Tá? Bom, Jesus então passa por aquela figueira seca, os discípulos vêm, depois ele vai mais uma vez para o templo. Lá no templo ele tem a autoridade dele questionada, né? E aí é quando nós vemos os fariseus tentando colocar Jesus numa enrascada ao perguntar se era lícito ou não pagar tributo a César. E por que colocar numa enrascada? O que acontece, gente? Se ele falasse que não era lícito pagar tributo, ele estava se insurgindo contra Roma, porque Roma tinha o direito de cobrar tributo. Então era muito fácil. Eles virariam, né, aqueles fariseus, e chamariam um soldado romano e falaria que ele estava ali defendendo que as pessoas parassem de pagar tributo. E se ele falasse que ele era contra pagar tributo, que ele era a favor de pagar tributo, ele estava justamente falando a favor daquele povo que estava subjugando, né, a nação de Israel. Então Jesus vira e ele fala: pega aí uma moeda para mim. De quem que é a imagem nessa moeda? É de César. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Significando, dê a César o dinheiro. O dinheiro é menos importante. Mas a sua vida, que é o que tem de mais valioso, você dá a quem? A Deus. É isso que significa essa palavra que Jesus dá. E logo depois disso, a gente vê, está lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus falar: ai de vós, escribas e fariseus. Né? Ele fala por 7 vezes, são 7 ais proferidos por Jesus contra os fariseus, contra os escribas. Né? Eu vou dar um exemplo só aqui, não vou ler o 7, mas depois você pode ler lá no capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Essa expressão, ai de vós, ela era lançada por profetas. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver alguns profetas que usaram esse termo também, ai de. E ele era justamente um juízo de maldição que um profeta lançava sobre algo, sobre alguém, sobre uma cidade. Jesus mesmo ele fala outra vez também, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido praticados os milagres que foram feitos em você, há muito tempo eles teriam se arrependido e se vestidos com panos de sacos. Né? E quando a gente vai para o Antigo Testamento, tem uma pessoa que fala: ai de mim, pois sou um homem de impuros lábios e habito em meio a um povo de impuros lábios. Quem foi essa pessoa? Você lembra? Olha aí, ó, juízo de maldição. Então Jesus vira e ele lança esse juízo de maldição contra os fariseus, contra os principais ali, contra os escribas, justamente por conta da hipocrisia deles, da hipocrisia e falsidade deles. Né? Quem falou lá atrás foi Isaías. Né? Naquela visão que ele tem no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado
num trono, num sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o templo, e haviam serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Rei dos Exércitos. E eu disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías fala isso, né? Bom, Jesus tá lá no templo, e ele vai para frente da arca, a arca do templo, onde as pessoas lançavam, então, né, a arca do tesouro, onde lançavam as suas ofertas. E naquele momento, ele vê uma pobre viúva. Uma viúva, né? Depois de passar alguns homens muito ricos e colocar muito dinheiro naquela urna, passa uma pobre viúva e coloca 2 moedinhas. Eram as 2 moedas menos valiosas do império. Então, hoje em dia, acho que a moeda... Pensa em 2 moedinhas de 5 centavos. Pensa numa velhinha idosa colocando, né? Velhinha idosa é ótimo, né? Numa idosa, uma velhinha viúva, colocando ali, ó, 2 moedinhas de 5 centavos na urna. E Jesus vira e fala que, vou ler para vocês aqui, para não citar errado. Marcos 12, 43 e 44. E chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, ou seja, lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. E eu queria fazer só uma observação em relação a isso, porque eu já vi muitas, mas muitas vezes, as pessoas usarem esse exemplo de forma errada. Várias vezes eu vejo alguém trazer uma palavra de oferta, na hora da oferta, na igreja, né? E a pessoa fala: olha, venha com um coração generoso, para você ofertar na casa do Senhor, venha com alegria, mas não traga aquela oferta da viúva não, viu? Botar aí 2 moedinhas, não sei o quê. Coloque aquilo que você tem condição de colocar. E fala como se a oferta da viúva fosse a menor oferta de todas. Gente, a oferta da viúva, se alguém der a oferta da viúva, vai dar a maior oferta que poderia dar na vida. Porque essa viúva, ela dá 2 moedinhas, porque as 2 moedinhas era tudo que ela tinha. Se alguém for dar a oferta da viúva, se você falar: hoje eu estou sem dinheiro, vou dar só a minha oferta da viúva. Gente, se prepara para fazer uma limpa na sua conta e dar tudo que você tem, porque essa é a verdadeira oferta dessa viúva. É a oferta de dar tudo o que tinha, né? Então, só fazer essa observação, porque eu vejo muita gente, infelizmente, usando de forma errada esse exemplo da oferta da viúva, como se fosse algo ruim. Na verdade, ela foi muito, mas muito, comparado àquilo que ela tinha, né? Lulu botou: a viuvinha pôs na caixinha a modinha o seu melhor. Eu não conheço a música, Lulu, mas eu vou te convidar aqui para você cantar, pode ser? Aí você canta essa. Se você tem uma voz boa, você pode. Eu não posso cantar porque eu vou assustar o pessoal, mas você não. Bom, Jesus sai do templo, volta lá para o Monte das Oliveiras, né? Lembrando para você que o Monte das Oliveiras fica coladinho em Betânia, lá na extremidade lá de Jerusalém, colado na cidade de Betânia. Então é provável que Jesus, inclusive, estava ficando ali na casa de Lázaro, não sabemos, né? Mas pode ser que esteja por ali, né? Porque Lázaro morava em Betânia e eles eram muito amigos. Enfim, mas Jesus vai lá para o Monte das Oliveiras, onde ele passava muito tempo, quando ele ia para Jerusalém. E lá ele lança, então, ele faz uma série de profecias sobre, por exemplo, a destruição do templo, que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, né? Ele fala sobre o início das dores, ele fala sobre a segunda vinda, sobre os falsos profetas que se levantariam, sobre o aumento da iniquidade, das guerras, dos terremotos, das doenças, sobre o fato de 2 estarem juntos, um seria levado, um ficaria. Tudo isso é falado por Jesus justamente nessa ocasião, né? E lá no monte ele fala também da necessidade de nós vigiarmos e permanecermos fiéis. Ele usa 5 parábolas como exemplo. Nós não vamos ver aqui as parábolas, depois você pode dar uma olhadinha, se você quiser, né? Mas tem aquela parábola, por exemplo, do ladrão que vem e o dono da casa não sabe que horas que ele vem, porque senão ele estaria preparado. Tem a parábola das 10 virgens, que 5 são prudentes e têm azeite de reserva, 5 não são prudentes. Enfim, ele dá vários exemplos justamente para falar, para demonstrar essa necessidade da gente permanecer fiel o tempo todo. Elas estão lá em Mateus 24, 42 até Mateus 25, 30. E
logo depois dele terminar de falar tudo isso, ele vira para os seus discípulos e ele fala o seguinte: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Olha que coisa, né, gente? Várias vezes os judeus tentaram prender Jesus para matá-lo. Várias vezes. E todas as vezes Jesus escapou porque não era chegada a hora dele. E agora está aqui Jesus falando que em 2 dias ele seria morto. E por outro lado a gente vê os judeus falando: olha, vamos dar um jeito de matar Jesus. Mas não agora, porque está no meio da festa, tem muita gente aqui em Jerusalém, vai ter uma insurgência, o pessoal vai ficar muito irritado, a gente pode perder nossa posição aqui. E quando é que Jesus é morto? Justamente no momento que eles não queriam que fosse morto, né? É mais uma prova de que Jesus estava no total controle. Por isso que ele fala: quem dá a vida sou eu, ninguém toma a minha vida. No momento em que ele não era para dar a vida dele, ele simplesmente saiu e ninguém tocou nele. E agora que falaram: olha, a gente não vai tocar nele agora, vamos tocar depois, aí é nesse momento sim que eles vão tocar. Porque logo depois disso, aí a palavra fala que Satanás entra em Judas. Isso está lá em Lucas 22. Né? Lucas 22, de 3 a 6, fala: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com capitães de como entregaria Jesus, e eles se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro, 30 moedas de prata, né? E ele concordou e buscava oportunidade para entregar Jesus sem alvoroço. Jesus, ele decidiu se oferecer como sacrifício na Páscoa, porque a gente sabe do significado da Páscoa. A Páscoa representava justamente a saída do povo do Egito, da vida de escravidão, para liberdade, para uma vida livre. E justamente eles fazem aquele ritual, né, que foi dado por Deus. Deus vira para Moisés e fala que eles deveriam sacrificar o cordeiro, e o sangue do cordeiro era justamente aquilo que livraria o povo, botaria o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e o anjo da morte enviado por Deus não mataria ninguém daquela casa. Então era a vida que estava no sangue. E Jesus vem então como cordeiro para morrer justamente na Páscoa, gente. Se você for olhar as festas que estão lá no Antigo Testamento, todas apontam para algo de Jesus. E a Páscoa apontava para o sacrifício. É por isso que Jesus ia se entregar justamente na Páscoa, bem naquele momento em que os saduceus, os fariseus, os principais não queriam matar para não causar o alvoroço, né? Enfim, gente, 8h42... nós vamos parar por aqui, porque na semana que vem a gente vai começar agora falando finalmente da última ceia. Agora sim, aquela ceia com os 12 apóstolos. E na semana que vem eu acho muito difícil a gente não chegar até a crucificação. Nós estamos caminhando para o finalzinho, né, do nosso panorama bíblico na parte dos evangelhos. Depois que a gente terminar os evangelhos, a gente vai para o livro de Atos. Tem muita coisa ainda para acontecer no livro de Atos. É um livro muito maravilhoso e tem muitas histórias interessantes. Eu tenho certeza que você vai gostar do que a gente vai ver por lá. Bom, vamos só fechar o olho e agradecer por esse tempo. Senhor, muito obrigado. Mais uma vez nós te louvamos pela palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor nos trouxe nessa noite, pelos teus ensinamentos, por tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas. Nós pedimos mais uma vez, Espírito Santo, que o Senhor vá trabalhando essa palavra no nosso coração, para que todas essas verdades possam se transformar em atitudes concretas na nossa vida, para que nós possamos ser parecido com Lázaro, no sentido de dar exemplo do Senhor, das pessoas olharem para nós e crer no Senhor, apenas por nos ver. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, então a gente vai ficar por aqui nessa semana. Semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, tem mais. Eu espero vocês por aqui. Gente, eu estou muito feliz porque dessa vez eu vi que entrou um pessoal agora no final, uma galera alguns que inclusive vieram pela primeira vez. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Se alguém quiser ver alguma das nossas conversas anteriores, todas elas estão no YouTube. Você pode achar o link no meu perfil aqui no Instagram. Basta clicar lá
Você vai para o YouTube, você vê todas, nós falamos de todo o Antigo Testamento, falamos do cativeiro, falamos do período intertestamentário e chegamos no Novo Testamento. E aqui estamos, né, na nossa 22ª conversa do Panorama Bíblico. E é isso, um beijo no coração de vocês. Semana que vem tem mais, eu espero todo mundo aqui, tá? Tchau, tchau e valeu demais!